Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos um instante. Então nós estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma, tempo de penitência, de arrependimento, de preparação para o tempo forte que se aproxima, que é justamente a Páscoa do Senhor. No livro do Gênesis, na primeira leitura, nós vemos aí o relato teológico do início, né? O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. É interessante lembrar que o texto de teologia não se trata como uma notícia de jornal. O avião subiu aí, caiu no Jabaquara, morreu tantas pessoas e tal. Essa é uma notícia. Se você pegar o carro, você vai lá, vai ver um monte de bombeiro. Não, teologia não é isso. Quando o homem começou a escrever, já tinha passado alguns milhões de anos. Desde as cavernas, né, que o homem vivia quase que nem um animal, até ele começar a escrever. Quando ele começa a escrever, e tem a experiência de Deus, o povo judeu, aí se faz um texto de teologia. Então se tem consciência de que nós viemos do pó, por quê? Porque a gente volta para o pó. Somos sepultados e viramos pó. Isso é óbvio. Então o autor sagrado tem consciência disso. Outra coisa: paraíso terrestre, saudade ou esperança? Esperança, porque na verdade nunca existiu esse jardim do Éden. É um texto teológico. O jardim do Éden é o próprio mundo que Deus nos fez. Deus fez para nós rios, mares, peixes, pássaros, uma beleza imensa, que o homem e a mulher acabaram, pela sua ganância, destruindo boa parte dele, e hoje nós sofremos as consequências, né? E estamos tomando consciência de que é necessário criar um mundo onde todos possam viver em paz. Essa árvore
que se fala aí que eles não podiam comer é justamente, alguém colocou com a maçã, isso e aquilo, mas deixa claro que é a árvore do bem e do mal, o fruto do bem e do mal, quando o homem quer ser Deus. Quando o homem quer ser Deus, o que é que acontece? Ele fica nu, fica claro, né? Os olhos dos dois se abriram e vendo que estavam nus, desceram tandas para si com folhas de figueira. Ficam nus da graça de Deus. Quando deixam de ouvir Deus para ouvir o mal representado aqui pela serpente. Então isso nós vemos pelo mundo afora. Tem país, que eu me recordo o nome do país, que incentivou a não ter filhos. Agora está pagando para os jovens casais terem filhos. Cada neném que nasce ganha do governo lá uma bolsa, ganha um valor, porque o país está morrendo porque só tem velhos. Parte normal da natureza. Quando o homem quer ser Deus, ele se acha no direito de dizer que abortar é uma coisa normal, que matar um bebê dentro do santuário materno é normal. Nos Estados Unidos, milhões de vidas vão para o saco do lixo por clínicas que ganham bilhões de dólares por ano por causa do aborto. E aí a humanidade vai se esfriando cada vez mais. Quando ouvimos a serpente, nós nos damos mal. Paulo vai deixar claro aí que com Adão veio a desobediência e com Jesus veio a obediência. Quem segue Adão peca, cai na tentação. Quem serve Jesus se livra do pecado, caminha para a santidade, luta contra ele, supera os obstáculos. Esse é o foco principal. Agora no Evangelho de hoje, a mesma coisa, teologia. Faz lembrar, é bom fazer lembrar que Mateus ele está escrevendo para uma comunidade quase 100% de judeus. Então judeus que acreditaram, passaram a acreditar que Jesus ressuscitado, pregado pelo evangelista, era o Messias. Então por isso Mateus ele vai deixar claro, ele não explica praticamente nada, porque a comunidade dele sabe que é do povo judeu. Se pegarmos Marcos, aí Marcos vai explicar tudo, né? Os judeus tinham o costume de lavar as mãos, por isso, porque a comunidade de Marcos era uma comunidade que vinha quase 100% do paganismo. Então, o que Mateus vai querer deixar claro é que Jesus é o novo Moisés. O Moisés perfeito. Moisés era um líder, era um santo, mas um homem. Jesus é homem também, só que Deus. Ele já era antes de vir no seio de Maria. Ele já estava com o Pai na criação. Então, nós vemos aí, Mateus quer deixar claro que Jesus é o novo Moisés. Nós vamos ver. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. Então, para deixar claro que o povo ficou 40 anos sendo tentado pelo deserto. Na época de Jesus, o povo vivia mais ou menos 40 anos. Então é outro texto de teologia. Querendo deixar claro que durante nossa vida inteira, nós seremos tentados pelo demônio. Porque se nós levarmos o texto ao pé da letra, nós vamos dizer, olha, para Jesus foi muito fácil. Aparece um sujeito feio, com cara de pote sem lavar, deixando claro que é o Satanás e que oferta algumas coisas para ele. Qualquer um de nós vai dizer não. Mas como se trata de um texto de teologia, as tentações de Satanás aparecem na nossa vida, no dia a dia da nossa existência. Quando nós, por exemplo, pegamos um dinheiro emprestado do colega e fazemos o possível para não pagar, ou não passamos mais na rua do mercadinho onde compramos fiado. Então isso é tentação de Satanás. O sujeito está lá, viveu 30 anos com a mulher, está vivendo, a mulher já está meio gordinha, meio feia, aquele está também, né?
Aí, ó, que é normal, na caminhada da vida, isso é normal para todos. Aparece um loirão bonito, todo bem desenhado, dando em cima, é muito mais fácil dele cometer o pecado. Se ele seguir Adão. Agora, se ele seguir Jesus, ele vai falar: não, eu amo minha esposa, eu tenho uma família, eu não tenho interesse. Está seguindo Jesus? Então é Satanás entrando na vida da gente. Quando a gente tenta se vingar de alguém, quando a gente não tenta lutar contra o ódio que às vezes se instala no nosso coração, é o diabo tentando nos levar ao caminho da falta de sentido da existência, que é a pior coisa que tem. Não ter sentido na vida é uma das coisas piores que tem, leva à depressão. O depressivo morre morrendo de fome na frente de um delicioso prato de comida, porque não tem mais sentido. E é isso que o mal quer da gente, né? Então Jesus, se Adão cai no pecado, Jesus vence o pecado. Então nós vemos as tentações, né? Nem só de pão vive o homem. Ele diz, tem gente que só pensa em si, né? Quando se fala pão, a gente pensa em tudo, em roupa, em dinheiro, tudo. Tem gente que a única coisa que consegue ver é a própria despensa e a conta do banco. Não é capaz de ir do outro lado da rua visitar alguém que foi atropelado, um vizinho, uma pessoa que pegou um câncer, que está doente, que precisa da solidariedade. Então Jesus fala, não é só de pão, colega, que vive o homem. Colega não é nojento, né? Está falando do demônio. Não é só de pão, é de toda palavra que sai da boca de Deus. Lá em 25, Mateus 25, a partir do versículo 31, vai deixar claro os que entram no reino. Eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava com frio, você me vestiu, eu era estrangeiro, você me acolheu, eu estava preso, você foi me visitar, então entra, bendito do meu Pai. A palavra que sai da boca de Deus. Numa época em que os cristãos presos acabavam morrendo, porque aqueles que fossem visitar ele, aquele que estava lá fosse condenado, quem foi visitar acabava sendo condenado também. Então Mateus deixa claro, é necessário visitar o irmão que está preso por causa do Senhor. Fundamental. Satanás conhece a Bíblia, como nós vemos, né, que ele fala também, está escrito. A tentação lança-te daqui abaixo, né? Porque está escrito, conhece a palavra. Uma coisa é conhecer a palavra, outra coisa é praticar a palavra. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. E Jesus responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito também. Me faz lembrar uma vez o Edir Macedo com a Bíblia na mão, enganando o povo, né? De fato, uma convicção que o povo chega a chorar. Está escrito aqui na Bíblia, e se não mudar a nossa vida, eu vou queimar essa vida. E foi o povo, não tentarás o Senhor teu Deus. Pai, rezaremos daqui a pouco, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque se a minha vontade for feita sem estar em sintonia com a sua, não tem sentido, vai me deixar triste, vai fazer o meu irmão mais triste. Se eu buscar o Senhor pensando que se trata de um grande patrão que paga 300, 600, 1000% pelas obras que eu faço, se eu ver Deus dessa maneira, eu serei uma pessoa triste, farei dos meus companheiros, da minha vizinhança, pessoas tristes, sem sentido. Então seja feita a tua e não a minha vontade, porque Ele nos criou como uma criança pequena que precisa do auxílio do pai e da mãe. Tem que ser feito a vontade do pai e da mãe, não da criança que às vezes quer descer um poço. Não tentarás o Senhor teu Deus. E segue novamente, mostrou-lhes todos os reinos do mundo sua glória, e lhe disse, eu te darei tudo isso, todos os reinos do mundo, se te ajoelhares diante de mim para me adorar.
E Jesus disse: vai embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele prestará culto. Me faz lembrar outro colega, atuante na igreja da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Eu lá conversando com ele, estava arrumando meu carro, e ele contou essa história. Chegou um sujeito da igreja evangélica e falou assim para ele: esse carro é seu? Não escorte, velho. Ele falou: é meu, mas está meio velho, né? Eu falei: é, mas ele que me leva para cima e para baixo, não é o que eu tenho. E essa oficina? O salão é seu? Não, é lugar. Larga de ser católico, vem para a minha igreja, você vai comprar carro zero, vai comprar o salão, a casa de cima, e casa na praia, isso e aquilo. Eu falei: amigo, o que você está propondo para mim é o mesmo que Satanás propôs para Jesus. Cai diante dos meus pés, me adora, e eu vou ter todos os reinos do mundo. Eu não vou na minha igreja para pedir riqueza. Eu vou na igreja para implorar, para me ser cada vez mais como Jesus, para me livrar das tentações da ganância. Quanto a carro, a casa, a gente trabalha, faz o possível, luta por justiça e compra, mas eu não vou na igreja por causa disso. Eu vou na igreja para tentar ser um homem melhor, um esposo melhor, um pai melhor, um membro da comunidade melhor. Então essa proposta que você está fazendo, que a tua igreja que você está dizendo faz, é a mesma que Satanás propôs para Jesus, e Jesus mandou ele cair fora. Porque nós queremos adorar o nosso Deus, não adorar um carro novo, ou uma casa nova, ou não fazer barganha para ganhar um pouco mais e por aí vai. É muito interessante, né? Então o diabo deixa Jesus e os anjos se aproximam e o servem. Feliz daquele que se torna um anjo na vida do irmão que sofre. A recompensa vem, mas não a recompensa da prosperidade financeira, a recompensa de ser um ser melhor, a recompensa e o prazer de degustar já aqui nesse mundo o reino de Deus que quer acontecer, que quer explodir nos corações dos seres humanos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio